A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? E hoje nós vamos meditar no capítulo 3 do Evangelho de João. E eu quero dizer para vocês que aquilo que João vai nos contar neste capítulo 3 vem para respaldar tudo que nós conversamos no capítulo de número 1 e também no para começo de conversa. Não sei se você se recorda, caso você já esteja acompanhando desde o primeiro episódio, mas eu disse para você que o objetivo do livro de João estava expresso lá em João 20, especificamente no versículo 31. Eu li o 30 junto da outra vez, mas agora eu vou apenas mencionar o 31. João disse assim: estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, ou seja, o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, João deixou claro que a ideia dele escrever um evangelho tinha o objetivo de que todo aquele que o lesse e que cresce em Jesus tivesse a vida eterna, tivesse vida no seu nome. E então o que nós vamos ver aqui no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 15, é uma conversa entre Jesus e um homem que conhecia muito das Escrituras. Este homem se chamava Nicodemos. E a Bíblia vai dizer para nós que ele era um fariseu. E o que era um fariseu? Bom, dentro do Sinédrio, em termos numéricos, os fariseus eles estavam em menor quantidade. Mas, por outro lado, os fariseus eles eram muito importantes, porque qual era a ocupação deles? Eles buscavam, além de conhecer as Escrituras, eles buscavam cumprir a lei nos mínimos detalhes. João não vai dizer para nós porque foi que Nicodemos, sendo um dos principais dentre os judeus, sendo um fariseu, porque que ele se interessou em conversar com Jesus. Mas o que nós sabemos pelo final do capítulo 2 é que Jesus, ao começar a curar as pessoas, estava levando muitas pessoas a crerem. E lembre-se que o final do capítulo 2 fala a respeito da reunião da festa da Páscoa, em que muitos se dirigiam para Jerusalém para adorar. Portanto, os milagres que Jesus havia realizado e que João não discorre muito no capítulo 2, com certeza fizeram com que a fama de Jesus se espalhasse. E Nicodemos procura o Senhor Jesus durante a noite, seja porque ele não queria ser visto com Jesus, seja porque ele não queria ser interrompido. Nós não sabemos o real motivo, mas a palavra de Deus vai nos dizer que ele, quando se aproxima de Jesus, o chama de mestre ou de rabi, no versículo 2. E quando ele se refere a Jesus como mestre, o que ele está querendo dizer é: eu reconheço que você tem algo para ensinar. E esse reconhecimento é justificado no mesmo versículo, porque Nicodemos vai dizer que ninguém podia realizar os sinais que ele estava fazendo se Deus não estivesse com ele. Portanto, Jesus começa então a conversar com esse homem e a conversa que nós vemos, entendamos que João relata essa conversa, não palavra a palavra, mas ele vai trazer os questionamentos que Jesus fez para esse mestre da lei com a intenção de fazê-lo pensar. Então, por exemplo, no versículo 3 e no versículo 5, Jesus vai falar para Nicodemos que era importante, que era necessário nascer de novo para que alguém pudesse ver o reino ou para que alguém pudesse entrar no reino, como é falado no versículo 5. E aqui, Jesus está mexendo com o conhecimento de Nicodemos. Jesus ia mostrar para Nicodemos que ele não era apenas mais um mestre trazendo mais conhecimento. O que Jesus vai dizer para Nicodemos é que era necessário recomeçar, era necessário nascer de novo. E a palavra utilizada por Jesus não significa apenas nascer outra vez, mas nascer de cima. Então Jesus estava dizendo para Nicodemos que não bastava conhecer a lei escrita e cumpri-la nos seus mínimos detalhes. Era necessário recomeçar.
Nicodemos com certeza conhecia o texto de Ezequiel, capítulo 36, a partir do verso 25, em que o Senhor prometeu que faria isso com Israel. O Senhor disse: aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. E logo na sequência ele vai dizer: e porei dentro de vós espírito novo. Portanto, aqui o que Jesus estava falando, que pode parecer para nós algo estranho na maneira de ler, para Nicodemos, que era um mestre da lei, com certeza, quando Jesus disse a respeito de nascer da água e do Espírito, ele poderia muito bem ter se lembrado de Ezequiel. Logo na sequência, Jesus vai também falar do vento. No versículo 8, ele vai dizer: o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. E aí aqui a letra é maiúscula. Ou seja, Jesus vai dizer que, embora não fosse possível dizer nem de onde vem nem para onde vai, e aqui se referindo ao vento, entretanto nós podemos sentir o frescor que ele traz. Aquele que também é nascido do Espírito, embora a gente não consiga explicar essa ação do Espírito no homem, nós com certeza vemos o efeito disso. Porque todo aquele que é nascido de novo, todo aquele que crê em Jesus Cristo, todo aquele que coloca a sua fé no Filho de Deus, esse tem a sua vida transformada. E é passível aos homens olharem e falar: uau, aquela pessoa não era daquela maneira e ela está começando a apresentar um comportamento novo. Portanto, Nicodemos vai fazer uma pergunta que é crucial. Ele vai falar assim, versículo 9, como pode ser isso? Ou seja, como pode ser possível uma pessoa nascer de novo, apresentar esta mudança, ser transformado? E a resposta para isso, meus queridos, tem a ver com o capítulo 1, através da obra salvífica da fé. E então Jesus responde para ele, mais uma vez mexendo com as estruturas dele. Ele fala: você é mestre em Israel, ou seja, você ensina o povo e não compreende essas coisas. Com certeza Jesus estava ali querendo mexer com ele. E aí ele vai dizer: nós falamos o que nós sabemos e damos testemunho do que vimos. E aqui, quando Jesus coloca isso no plural, provavelmente está falando ao fato de que ele e os seus discípulos já estavam falando das verdades do reino de Deus. E então, Jesus, a partir do versículo 14, vai trazer um outro exemplo que é para fazer o pensar. Ele vai falar de Moisés, ele vai falar da serpente que foi levantada no deserto, e se você quiser ver isso, Números 21, versículo 8 traz esse conteúdo. O que aconteceu é que quando alguém era picado por uma serpente, essa serpente que foi levantada no deserto por Moisés, uma serpente de bronze, todo aquele que olhasse para essa serpente seria curado, seria salvo. E aqui Jesus, ele vai se comparar. Jesus, ele se coloca na condição de que, caso alguém olhe para o Filho do Homem, caso alguém olhe para o Cristo de Deus, caso alguém creia no Cristo de Deus, que também seria levantado assim como a serpente foi levantada no deserto, seria salvo. E nesse exato momento, a conversa entre Nicodemos e Jesus termina. E então João, do versículo 16 até o versículo 21, ele vai falar, e nós sabemos isso porque é um novo parágrafo, ele vai falar a respeito do amor de Deus. E então o versículo 16, que é um versículo maravilhoso, vai dizer que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, mais uma vez, João vai afirmar a ideia principal do texto. Se você quer ter vida eterna com Deus, você precisa crer em Jesus Cristo. E o crer, queridos, não tem a ver apenas com o conhecer, mas realmente viver com. Porque Jesus Cristo, ele não veio para trazer uma nova religião, mas ele veio para trazer uma vida de comunhão com ele. E é por isso que Nicodemos estava tão confuso. Não era apenas a respeito de ler e entender e pôr em prática no sentido de cumprir minuciosamente, mas um relacionamento com Deus tem a ver com a nossa comunhão. Em alguns momentos a gente não vai conseguir cumprir tudo que nós gostaríamos de cumprir, que nós sabemos que agrada o coração de Deus, mas a nossa comunhão com o Senhor nos tira a culpa e nos traz o amor, o desejo de obedecê-lo, não por medo da punição, mas obedecê-lo porque o amamos. E esse trecho do versículo 16 até o 21 também vem trazer para nós uma realidade dura,
Quem escolhe a condenação é aquele que decide se afastar de Deus. O versículo 18 fala: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Perceba, não é o Senhor dizendo eu gosto desse e não gosto daquele, mas é o próprio homem escolhendo a luz ou decidindo pelas trevas. O próprio versículo 17 vai dizer que Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. O Senhor, ele não tem alegria na morte do ímpio, O Senhor não tem alegria da separação com aqueles que o rejeitam, mas Deus, da mesma maneira, entregou o seu melhor por nós, que foi Jesus Cristo, o seu Filho unigênito. Agora, cabe a nós essa decisão. E João vai falar sobre isso. Alguns preferiram as trevas mais do que a luz. Aqueles que praticam a verdade vão desejar a luz, como diz o versículo 21, porque as suas obras são feitas em Deus. E então vem o versículo 22, essa porção que vai de 22 a 30, João, o evangelista, ele começa assim: depois disto, ou seja, ele está introduzindo uma nova conversa aqui. Ele vai falar que os discípulos de Jesus estavam ali na terra da Judéia e eles estavam batizando, e João estava batizando também. Então, João o evangelista vai falar que João Batista estava batizando e os discípulos de Jesus também estavam batizando. E eu acho interessante João ter destacado esse acontecimento, porque o que João vai mostrar é que quando foram falar com João Batista, olha, aquele lá que você falou que é o Cordeiro lá de Deus, ele está com o povo dele batizando também. João, ele de maneira muito humilde se coloca como amigo do noivo. Não havia competição ministerial, não havia inveja. João, ele tinha uma plena consciência da sua identidade em Deus. E como ele já havia dito antes, ele reafirma essa verdade. Ele fala: olha, Deus me mandou para batizar. Eu estou aqui na terra com este propósito. Mas ele vai falar no versículo 28, eu não sou o Cristo, eu fui enviado como seu precursor. Então, ele tinha plena convicção de que o trabalho que ele estava fazendo ali não era um trabalho que concorria com o de Jesus. E ele vai usar a figura do noivo e da noiva. Ele vai dizer, eu sou amigo do noivo. O noivo tem a noiva. E aqui João, pela primeira vez no seu evangelho, lembremos que ele escreveu o seu evangelho em 90 depois de Cristo, em que a igreja já estava consolidada. Ele vai dizer, a noiva, ou seja, a igreja, o povo de Deus, pertence a Jesus. Ele é só o amigo do noivo. E ali ele cessa a contenda, E ele termina, inclusive, dizendo, convém que ele cresça e eu diminua. E eu acho isso fantástico. É João, literalmente, dando o senhorio para Cristo, porque se antes João estava pregando o batismo do arrependimento, agora Jesus ele vinha para trazer o batismo com água e com o Espírito, como havia sido previsto pelos profetas. E eu finalizo nosso podcast com o versículo 35 e 36, em que João vai dizer, o Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Preste atenção que esse verbo está no presente. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Portanto, esses versículos eles fecham a ideia principal do livro. O Senhor Jesus, ele dá a vida eterna. E nós que cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós temos a vida eterna. Nós temos direito à vida abundante com Deus agora. Nós não é que um dia nos estaremos na presença do Senhor para a vida eterna, mas hoje nós já estamos em comunhão com Ele e podemos dizer, Pai, preciso da tua ajuda. Senhor, preciso do teu acolhimento. Pai, me dá a tua direção. E Ele, apesar de ser o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, ele inclina os seus ouvidos para ouvir a minha e a sua oração. É maravilhoso. Esse capítulo falou demais comigo, inclusive quando eu estava lendo sobre essa relação de João Batista com Jesus, ele não ter nenhum tipo de ciúme do seu ministério, porque veja, as multidões iam até o deserto para ser batizada, até lugares mais desertos para ser batizados por João Batista.
como diz em outros evangelhos. Ou seja, ele não estava com nenhum problema de perder a audiência, porque ele sabia quem o havia enviado como precursor. E quem enviou João Batista foi Deus. Foi isso que João Batista disse. Portanto, ele não precisava se sentir ameaçado. E eu penso que isso se aplica muito às nossas vidas. Se sabemos que quem nos chamou para fazer aquilo que nós fazemos foi Deus, nós não precisamos ficar com o nosso coração apertado quando vemos o nosso irmão fazendo a mesma coisa que nós e sendo bem-sucedido. Né? Você canta, aí o outro, chega uma pessoa no ministério que tem uma voz mais bonita que a tua. Tudo bem, a questão não é se a minha voz é mais bonita ou não. A questão é se estamos agradando a Deus e fazendo o que Ele nos mandou fazer. Assim também na área de ensino. Puxa, eu sou professora, eu amo ensinar a palavra de Deus. Aí aparece uma outra pessoa que os alunos começam a demonstrar que gostam mais da maneira que essa pessoa ensina. Isso é um problema? Meu coração deve ficar abalado? De jeito algum. De jeito algum, porque tudo é para a glória de Deus e nós precisamos manter esse coração de servo como João Batista tinha. E para finalizar, eu tenho que te perguntar, você já nasceu de novo? Rita, o que isso significa? Igualzinho Jesus falou com Nicodemos. Se você e eu, nós olharmos para Jesus Cristo e cremos que Ele é o Filho de Deus, que foi enviado, se nós o recebermos no nosso coração como Senhor e Salvador das nossas vidas, a palavra de Deus fala que aquilo que a nossa boca confessa e o nosso coração crê nos traz salvação. Então eu te pergunto, algum dia você entregou a sua vida para Jesus? Se você nunca fez isso através de uma oração simples, faça hoje. Diga para Jesus, Jesus, eu te amo. Eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Eu me entrego para o Senhor e eu peço que o Senhor cumpra a tua vontade, porque eu reconheço que eu preciso do Senhor. Eu sou pecadora, mas eu reconheço que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. E eu quero receber esse perdão, porque eu quero viver todos os dias da minha vida, segundo a tua vontade. E eu te recebo. Eu desejo essa vida eterna que tem no teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Faça essa oração simples. Ela pode ser simples, ela pode ser feita com as suas palavras, mas ela vai ter um efeito eterno. E terminamos por aqui. Deus abençoe muito você e até o próximo capítulo, se Deus quiser. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal. Ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!